eu estou aqui junto com a Renata, que vocês já conhecem bem, né? Nós dois vamos, como disse o Elias aí, conduzir, né, esse seminário. E, deixa eu ver se para essa primeira manhã, a gente convidou o Fausto, né, que é o diretor técnico do DIEESE, que vai fazer essa exposição, né? A gente programou ali uma exposição de 30, 40 minutos, para que depois possa ser aberto o debate, né, a participação, por mais uns 40 minutos. Então, a gente teria aí até pouco 10h30, 11 horas, para tratar da questão da conjuntura. Renata, tem mais algum complemento agora para fazer? Não? Então, eu já vou passar a palavra para o Fernando. Acho que, Fernando, é bom você, enquanto presidente, também fazer uma abertura mais política, e aí, em seguida, a gente já passa para o Fausto. Perfeito. Eu agradeço. Só para dizer a todos que estão participando e aqueles que queiram saber desse evento, que o sindicato sempre teve essa preocupação de fazer esses planejamentos, embora a correria, que quem está dentro sabe como é, a correria nos atropele, mas sempre pensamos, e sempre, várias vezes já fizemos esses planejamentos, e com a pandemia ficou até mais difícil, mas a solução foi fazer esses eventos em conta-gota, da mesma forma que o Fórum está fazendo um seminário em conta-gota, uma apresentação por 2 horas, 2 dias por semana, de modo a poder cumprir o atendimento das necessidades. Então, o sindicato resolveu fazer esse evento e agora com a participação massiva na abertura, que é algo importante, com a participação dos nossos funcionários. O que a gente espera desse evento é que nos dê uma visão de um caminho que a gente deve seguir. Porque, acho que a Renata falou, quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho vai estar bom ou vai estar ruim. Então, nós temos que saber o caminho que nós queremos tomar. E é isso que o sindicato busca, um planejamento estratégico. Eu até tenho um pouco medo desse planejamento estratégico, porque me lembra muito o INPE com o planejamento estratégico, gerenciamento do planejamento estratégico, coisa que o INPE nunca teve, gerenciamento, nunca teve planejamento, nunca teve estratégia. Então, o que nós fazemos é o planejamento das coisas que a gente acha que deve fazer. Então, é isso que nós vamos buscar, esse foco, e o DIEESE, se não a melhor, uma das melhores instituições que pode nos manter num rumo, num foco, com objetividade. Eu agradeço, sinceramente, a presença do DIEESE ao nosso lado. Nós fazemos esforços para manter o DIEESE do nosso lado e vamos continuar pressionando o DIEESE para ficar colado com a gente. Passo a palavra, então, para o Vitor, que deve jogar para o Fausto, para fazer a preleção. Já passo direto para o Fausto. Vai lá, Fausto. Então, ok. Primeiro, bom dia a todos. Bom dia. Agradecer o convite, a possibilidade de a gente estar aqui conversando nessa manhã um pouco mais fria, né, aqui em São Paulo. Bem, para mim foi dada a tarefa pelo Vitor, pela Renata, aí de fazer um pouquinho a análise de conjuntura, focar um pouco essa discussão da reforma administrativa, enfim, para a gente pensar um pouquinho nesse início de manhã, né, nessa primeira atividade, um pouco a conjuntura que nós estamos, né, ou seja, de alguma forma tentar desenhar aí a base pelo qual você organiza o planejamento, né, então acho que isso, ou seja, o planejamento não está, ele tem objetivo, né, e antes de mais nada ele está situado numa realidade política, econômica e social, e que de alguma forma, esse momento aqui para a gente poder dialogar um pouco sobre o que nós estamos vivendo, não é um momento tranquilo de um lado, porque, bem, enfim, nós acabamos de ultrapassar a marca aí de 450 mil mortes, ou seja,
Não dá para fazer qualquer análise de conjuntura sem tocar na discussão da pandemia, sem tocar na discussão do absurdo que a gente está vivendo, do ponto de vista da forma como o Brasil está enfrentando a pandemia, o descaso que a gente tem com a saúde pública, enfim, acho que isso é algo que é sabido, é sentido, mas nós precisamos sempre pontuar, né? Pontuar, inclusive, em relação às famílias que perderam seus entes, e eu começaria por aí uma análise de conjuntura, quer dizer, o que será esse Brasil a partir de olhar o que pode, né, e o que está acontecendo com a pandemia. Eu estou chamando a atenção disso porque a gente tem uma visão, eu diria, óbvia, né, da sensação, ou do sentimento que nós estamos vivendo, quando a gente vive, de repente, algo que tirou tantas vidas, né? Nunca se morreu tanto em tão pouco tempo por uma mesma causa. E isso tem consequências. As consequências são, óbvio, as consequências das perdas das vidas, a consequência das famílias que se desorganizam, e de como a gente vai ter que lidar com essa realidade que vai surgir a partir da pandemia. Então, acho o primeiro questionamento, né, a primeira questão que eu trago para vocês, é a gente ter um olhar um pouco dedicado sobre isso. E a depender de como o Estado brasileiro vai se organizar no para frente, principalmente a partir enfim, a partir de 23, a partir de eventualmente um próximo governo que a gente sinceramente espera que aconteça. Para a gente lembrar um pouquinho, assim, momentos históricos que ajudam a gente a refletir sobre isso, de alguma forma, a chamada social-democracia europeia, ela surgiu depois de catástrofes muito grandes, né? E, de certo modo, a maior delas é a Segunda Guerra Mundial, que vem precedida aí pela gripe espanhola. Então, se a gente pega ali, né, os 3 grandes momentos ali da Europa, que é a Primeira Guerra, a gripe espanhola, e depois você tem a Segunda Guerra Mundial, de alguma forma, isso é a base real que vai, de certo modo, impulsionar o surgimento aí da chamada social-democracia. Claro que, do outro lado, você tem ali a Revolução Soviética, né? Você tem a divisão do muro, a Guerra Fria, tudo isso está impulsionando uma longa discussão interna sobre o Estado, mas isso, de alguma forma, mudou a forma como a gente entende o Estado no mundo. Por que eu estou chamando a atenção disso? Bem, porque às vezes a gente tem uma visão muito vindo da ciência política, que a criação dos direitos sociais foram uma vontade política em si, né? Ou seja, estava no mundo das ideias. Isso não é verdade. Os direitos sociais, eles vêm para responder maciçamente a um processo de destruição e desconstrução da Europa. Quando a gente pega as entrevistas, por exemplo, do pessoal do Partido Trabalhista Inglês, por exemplo, uma das coisas que ele lembrava era que a discussão que se tinha ali na Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial era se nós mobilizamos tantos esforços para uma guerra, né, nós temos que mobilizar os mesmos esforços para as consequências dessa guerra. E nós estamos falando de uma quantidade enorme de pessoas mutiladas, uma enorme quantidade de pessoas sem casa, uma enorme quantidade de pessoas sem estrutura social nenhuma, as famílias foram desmontadas, uma quantidade gigantesca de órfãos. Então, quem conhece a geração que nasce ali entre 1930 e 1945 vai lembrar que várias dessas pessoas são pessoas órfãs, ou sem pai, sem mãe, ou sem pai. Ou seja, o Estado ele é chamado a lidar com uma calamidade, consequência de uma grande tragédia, que foi a Segunda Guerra Mundial. Se a gente olha esse movimento real, né, dos direitos sociais, de certo modo, a gente precisaria olhar com bastante cuidado, né, o momento que a gente vive no Brasil. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a nossa discussão dos direitos sociais, ela leva muito tempo, né? Ela começa essa discussão lá no interregno da democracia ali, de 1946 a 64, ele é bloqueado pela ditadura militar, e vai ser das lutas democráticas ali do final dos anos 70, 80, que vai surgir o nosso conceito de direito social no Brasil. Muito limitado, muito aquém das necessidades de um país tão desigual, mas que, de alguma forma, sinalizou o caminho que a gente ia construir o nosso país.
É óbvio que a gente vai ter longas discussões se ele estava mais para cá, mais para lá, se as iniciativas estavam mais privatistas, menos privatistas, qual governo de plantão estava naquele momento, mas eu sempre gosto de chamar a atenção que, a partir de 88, se a gente pegar ali, a gente tem dois movimentos bastante importantes. Um primeiro é o movimento logo pós-Constituição de 88, a gente tem a primeira eleição presidencial no Brasil, vem a primeira discussão neoliberal para cima da discussão do Estado, mas é um momento de implementação da Carta Constitucional. E a Carta Constitucional empurra, de certo modo, a organização dos nossos direitos sociais. E aí, nós estamos falando desse conjunto, né? Saúde, educação, previdência, assistência, toda a política de cultura, toda a política de ciência e desenvolvimento e tecnologia, tudo isso está sendo estruturado nesse processo, num embate muito grande com o pensamento neoliberal. É também nos anos 90 que esse pensamento neoliberal está chegando. De alguma forma, a gente constrói essas estruturas. As pessoas aqui, tem uma galera mais nova aqui, o pessoal mais velho sabe, conhece o que é o Brasil, sem o SUS, por exemplo. A gente está falando muito do SUS, mas pouca gente se lembra do que era um país sem o SUS, um país em que, no máximo, 30% da população tinha acesso à saúde, basicamente aqueles que tinham carteira profissional assinada. Os próprios servidores públicos tinham acesso à saúde vinculados aos regimes próprios, né, ou seja, as chamadas lá hospitais dos servidores públicos, ou sistemas públicos para atendimento de saúde, mas a grande maioria do Brasil, que não tinha nem carteira assinada, nem era servidor público, estava basicamente limitado, ou a saúde para eles era basicamente a ideia de caridade, que era executada por meio das Santas Casas, né? Por isso o nome, né? As Santas Casas de Misericórdia. De alguma forma, você entendia os direitos sociais como uma espécie de caridade. E isso tem a ver com a nossa marca, inclusive do cristianismo católico. Por que eu insisto nisso? Porque eu acho que, neste momento, nós estamos numa daquelas encruzilhadas na nossa história. De um lado, a gente vai ter que lidar com as consequências da pandemia, não são consequências tranquilas. Nós estamos falando das mortes das pessoas, nós estamos falando das famílias que ficam sem os chefes de família, homens e mulheres, das famílias que estão desorganizadas do ponto de vista da própria doença, a doença desorganizou as famílias. Ao mesmo tempo, você tem uma taxa de desemprego que cresce, já vinha crescendo desde 2015, e ela se acelera muito com a pandemia. Nós estamos falando aí de mais de 14 milhões e meio de pessoas desempregadas, mas mais do que isso, mais de 10 milhões de pessoas saem da procurativa, ou seja, nós temos aí facilmente mais de 20 milhões, quase 25 milhões de pessoas que, de alguma forma, estão fora do mercado de trabalho, desempregadas, procurando emprego, né, por isso desempregadas, mas saíram do mercado de trabalho. Nós temos uma geração de jovens que estaria entrando agora no mercado de trabalho, que nós estamos naquela pirâmide, né, nossa pirâmide etária, inclusive com a expansão do ensino superior que a gente assistiu aí nos últimos 10 anos, entrando no mercado de trabalho, e agora, de certo modo, é uma geração que está suspensa. De alguma forma, a pandemia está levando a isso, e não só a pandemia, né, mas a forma como nós estamos enfrentando a pandemia. A consequência dessa suspensão e dessa entrada precária dessa geração vai ter um preço muito alto. Nós estamos no meio de um processo de quebradeira de empresas gigantesco no Brasil, ou seja, empresas de diversos tamanhos estão quebrando, e o processo de quebra dessas empresas tem consequência, porque a taxa de endividamento das famílias sobe, a taxa de endividamento empresarial sobe, ou seja, quando a gente olhar, né, o para frente, né, pensando no planejamento, né, olhar o para frente, o que a gente vai ver é um Brasil bastante difícil, né, em que a gente vai ter que ter um mínimo de coesão social para enfrentar e, de alguma forma, reconstruir muitas dessas bases que estão sendo desorganizadas. Bem, isso seria basicamente a pandemia, né? E a pandemia, de certo modo, está fazendo isso não só no Brasil, está fazendo isso no mundo, né? As tecnologias, por exemplo, que era algo que a gente demoraria, em alguns casos, 10 anos para ser implementado, né? Elas foram implementadas no espaço de 1 ano.
Isso aqui que nós estamos fazendo, por exemplo, o Vitor e a Renata vão lembrar, né? Nós do Diese, que somos uma organização nacional, temos técnico espalhado pelo Brasil inteiro, a gente estava montando as estruturas para começar a entrar nesse mundo aqui das reuniões virtuais, um pouco antes da pandemia chegar. E para nós era uma coisa, tipo, comprar câmera, montar uma sala virtual, e de repente aquela sala virtual ela foi para as nossas casas. Isso é um pouco do que aconteceu do ponto de vista tecnológico. Mas se a gente avança, se a gente olhar com mais cuidado, a gente vai ver, por exemplo, os bancos estão demitindo e fechando a agência como nunca. Né? E por quê? Porque, basicamente, a resistência de uma parte da população em utilizar os meios virtuais de pagamento e movimentação bancária foram quebrados. Eu sempre conto a história da minha mãe, uma senhora de 73 anos, que não usava celular além de ligar para falar com os filhos e para os netos. Hoje ela usa o celular para ir para a igreja, né? Banco, compra, e eu estou falando de uma pessoa de mais de 70 anos. Ou seja, essas resistências sociais, o próprio uso tecnológico, elas foram quebradas. Só que são essas resistências sociais que dá tempo para a sociedade se organizar para a mudança tecnológica. Um exemplo disso, se a gente for pegar, enfim, o cartão lá, o bilhete único do ônibus. Ou seja, em São Paulo, a cidade de São Paulo, por exemplo, implanta o bilhete único em 2000. E a gente ainda tem cobradores dentro dos ônibus. Isso não foi uma definição, uma determinação tecnológica. Tecnologicamente, você podia ter tirado os cobradores de ônibus desde o começo do nosso século agora, há mais de 20 anos atrás. Mas a discussão social, que não necessariamente ela é declarada, mas que faz parte do movimento dos sindicatos lá dos condutores, de uma parte da sociedade civil que se recusa a usar o tipo de bilhete, a outra parte que tem dificuldade, enfim, isso leva, de certo modo, a que essa transição tecnológica ela seja alongada. Bem, quando a gente pega uma pandemia como essa, tudo se acelerou. Tudo se acelerou, as resistências sociais são quebradas à tecnologia, e agora nós vamos viver alguns dilemas, que além do dilema da pandemia em si, é uma transição tecnológica acelerada, sem tempo da gente fazer os reequilíbrios da própria sociedade. Não que necessariamente a gente faça, né? Porque no Brasil, historicamente, esses desequilíbrios são sempre muito doloridos. Mas o primeiro movimento há uma fala equivocada quando se diz, mas a tecnologia está destruindo empregos, mas da outra ponta está gerando muitos empregos. Sim, mas mesmo que ela gerasse empregos, destruísse empregos equivalentes, existe um delay ali entre as pessoas, né? Ou seja, não são as pessoas que estão perdendo os seus empregos que estão ingressando nos outros postos de trabalho. Isso não é verdade, muito pelo contrário. E aí a política pública vem, ou pelo menos uma parte da discussão, no tipo, então agora a gente precisa atualizar as pessoas, né? A gente precisa requalificar as pessoas, e não compreende que em processos de mudança tecnológica tão acelerado, o que a gente assiste é que não é isso que vai acontecer. Não é um grupo de pessoas que serão requalificadas e irão ingressar nesse novo mundo de trabalho. É o contrário, é uma outra geração que vai acessar esses novos empregos que vão surgir. E uma geração vai ficar fadada a uma taxa de desemprego muito alta, uma exclusão cada vez maior. Quando você faz isso ao longo de 2 décadas, você, bem ou mal, você vai corrigindo até pelo tempo. Né? As pessoas vão se aposentando, vão morrendo, vão saindo do mercado de trabalho e outros vão ingressando. Quando você acelera a curva tecnológica, o impacto social é gigantesco. Então, nós vamos assistir, além de todas essas mazelas, nós vamos assistir o drama da discussão do desemprego tecnológico no Brasil. Isso de maneira bastante acelerada. Como eu disse, isso não é um problema nacional só, é um problema no mundo inteiro. Todo mundo deve estar acompanhando. Quando Davos, né, quando o Fórum de Davos, lá, o Fórum Econômico Mundial, começa a discutir a questão do desemprego, começa a discutir a questão da falta de emprego, é algo que vai pegar do ponto de vista global. Aí junta-se a isso, né? E aí a nossa tragédia maior, junta-se a tudo isso um governo Bolsonaro, que é algo bastante surreal, né? do ponto de vista teórico. É um governo que se diz conservador, mas, ao mesmo tempo, ele é ultraliberal. O que é, para nós,
uma jabuticaba. Claro que tem muitas discussões sobre isso, mais, menos, como é que era o Trump, como é que é que é o Erdogan, como é que o Orbán, mas se a gente olhar do ponto de vista um pouco mais clássico, não casa uma visão entreguista, como a gente está vendo, em que você está simplesmente vendendo e desmontando o Estado brasileiro de maneira muito acelerada, inclusive com muito pouca racionalidade, e de outro, um pensamento conservador, principalmente nos costumes, mas não só nos costumes, do ponto de vista, principalmente da transição de poder dos grandes grupos sociais, em que, de alguma forma, o famoso grupo, né, do homem branco de meia idade se coloca enquanto referência. E aí, quando você vê o ato de domingo, né, o ato de domingo é a cara desse movimento contra-revolucionário, né, dessa contra-revolução gramsciana, desse grupo que, de alguma forma, sentiu seus privilégios sendo quebrados, e aí nós estamos falando de privilégios múltiplos, né? Não é só o privilégio econômico, social, que muitas vezes a gente se coloca, né? Não é só o problema do sujeito que se incomodava com a empregada doméstica tomando avião. Nós estamos falando de mudanças estruturais sociais muito grandes, né, que é o papel do homem que muda numa sociedade em que a mulher ingressa com muito mais qualidade, muito mais educação no mercado de trabalho. É um conflito racial bastante forte, né, em que o movimento negro se coloca no seu direito de reivindicar as suas relações, os seus direitos econômicos e sociais. É um movimento da liberdade sexual e da opção de gênero, da opção das escolhas. Tudo isso vai acontecendo, né? E tudo isso vinha acontecendo a partir de 88. Esse grande movimento progressista ou civilizatório que o Brasil assiste uma enorme contra-revolução com o Bolsonaro. O Bolsonaro não é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, não me preocupa o Bolsonaro, me preocupa muito o bolsonarismo, né? Que eu particularmente tenho até dúvida se existe chamado bolsonarismo. Na verdade, é uma grande expressão desse movimento contra conservador, né? Aquilo que o Florestan Fernandes chamava, né? Dessas forças do velho, né? Essas forças da conservação, da manutenção das estruturas, que de alguma forma se colocaram muito forte a partir de 2016. Vamos lembrar o que era o Ministério do Temer, né, aquela foto da saída do Ministério da Dilma e da entrada do Ministério do Temer. Não está no Bolsonaro só. O Bolsonaro é a figura mais, né, vamos dizer assim, é o extremo dessa visão, mas isso já estava ali no golpe de 16. De alguma forma, essa contra-revolução vem e coloca para nós todos os dilemas que são muito maiores. Então, no meio dessa pandemia, no meio do preço que uma pandemia causa em qualquer país do mundo, inclusive essa questão tecnológica, a gente vai enfrentar ainda essa contra-revolução e com uma característica muito, muito, muito interessante, né? Interessante, ou meio, não é nem interessante do ponto de vista de análise, mas muito, muito trágica para nós, que é, inclusive, uma onda neoliberal, ultraliberal, que nos remete às discussões dos anos 70 no Chile, né? Por exemplo, né? Que é essa figura do Guedes, que é, inclusive, um ultraliberalismo que não casa com o momento histórico. Se a gente olhar o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos, e mesmo o Trump antes, do ponto de vista de você olhar como você trabalha as proteções dos mercados internacionais, que o mundo está fazendo, o Brasil vai em sentido contrário. Ele vai no sentido de desmontar o Estado, vender as suas estruturas de Estado e colocar tudo, absolutamente tudo, à disposição da iniciativa privada. E aí, do ponto de vista analítico, você sempre tem dúvida se isso é simplesmente uma delapidação clara do patrimônio, em que você entrega mesmo, e aí são os compromissos econômicos que algumas figuras políticas têm com o mundo privado, ou, de fato, nós estamos falando de uma ideologia atrasada, mas que chega ao poder no momento de fragilização do conjunto da sociedade e implementa a sua pauta de maneira muito acelerada. Vamos lembrar que, para passar uma reforma, o Bolsonaro está negociando aí com o Centrão, está negociando com boa parte do Congresso Nacional, que nem sempre foi esse liberalismo todo, né? O liberalismo, inclusive no Brasil, sempre foi uma parcela bastante limitada do poder político. Então, eu acho que esse é o cenário que nós temos aqui.
Bem, e aí, no meio de tudo isso, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma reforma de Estado. E a reforma de Estado, para nós, ela é um desmonte do pouco Estado social-democrata que a gente construiu a partir da Constituição de 88. E aí é bastante importante a gente entender esses movimentos que estão acontecendo, porque, de alguma forma, fazem sentido nessa reconfiguração global. Não dá para a gente entender essa desconstrução toda do Estado brasileiro, mas principalmente esse desmonte do Estado social brasileiro, se a gente não entender que isso não é só uma opção individual aqui do nosso país, né? Essa onda ela atravessou boa parte do mundo, começa lá com as primaveras, chega aqui na América Latina, varre a América Latina como um todo, e de alguma forma tudo isso se inicia ali com a crise de 2008, né? Muitos falavam que era a maior crise do capitalismo. O Márcio Postman falava, né, o Márcio fala que é a maior crise desde o final do século XIX e que, de alguma forma, ela se consuma, né, agora com a própria pandemia. Então, quando a gente vai olhando para este movimento, uma das coisas bastante importantes é que a gente vai vendo, não só no Brasil, como no mundo, um processo bastante acelerado de mercadorização dos direitos sociais. Ou seja, os direitos sociais que foram constituídos enquanto direito a partir de 1948 no mundo, eles ingressam na máquina do sistema capitalista agora, então, como mercado, né, como mercadoria para ser vendida nas prateleiras. Conforme a concorrência global vai se ampliando e a entrada da China altera os padrões de comparação entre a indústria, por exemplo, e a indústria vai perdendo essa centralidade, porque ela também vai desaparecendo enquanto unidade, né? Os setores de serviço, comércio e indústria, eles vão se amalgamam num grande negócio, os serviços vão surgindo como um grande potencial, aí, um grande propulsor do próprio sistema capitalista, e os direitos sociais entram com a mercadoria especial. Não é à toa que, ao longo dessa pandemia, uma das coisas que a gente viu foram os novos bilionários surgindo. E a maior parte desses bilionários que surgem são vinculados ao mercado da saúde. Vocês devem estar assistindo o debate agora da OMS. Uma das discussões que a OMS está falando é que é um absurdo um pequeno grupo de empresas ter agora o controle do mundo, porque eles estão controlando as vacinas e vão controlar as vacinas de uma pandemia global. E o que isso vai significar? Ou seja, quando a gente fala de saúde, a gente fala do direito à vida. Então, tu vai privatizando o direito à vida, né? Tu vai privatizando todo este processo que, de alguma forma, vai se constituindo numa nova grande base, que não está só vinculada ao produto vacina, né? O potinho lá com o líquido dentro, tá? Tem a ver com todo um movimento em que os sistemas de saúde no mundo começam a entrar em privatização. Na educação, isso já é clássico, né? A educação, na verdade, iniciou esse processo de privatização. Se vocês forem para os Estados Unidos é interessante, porque os Estados Unidos, o nível superior sempre foi privado, né? Apesar de botar muito dinheiro público para pesquisa. Mas o nível básico sempre foi público, né? Inclusive, essa era uma das grandes sensações aí do sistema educacional americano, que era você ter ali as classes se encontrando, ou pelo menos tendo a oportunidade de se encontrar nas escolas públicas de nível básico. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos? Hoje, nos Estados Unidos, é uma ampliação do direito do ensino privado. Esse ensino privado que a gente tem no Brasil, que era uma coisa muito da casta muito rica dos americanos, mas que começa a se ampliar para dentro, inclusive, da classe média. Quer dizer, quando a gente vem para o Brasil, isso é mais terrível ainda. O Brasil sempre teve essa disputa em educação pública e privada, isso está marcado lá nos anos 30, né, na disputa lá dos pioneiros, e que, de alguma forma, ela ganhou novas formas aqui no Brasil por meio dos grandes sistemas educacionais. Então, a privatização do sistema vem por ali também. Então, a gente vê hoje os municípios comprando pacotes educacionais de empresas privadas e de grandes grupos internacionais. Para vocês terem uma ideia, não existe mais editora de livro didático nacional do Brasil. Estão todas na mão dos grandes grupos internacionais. Ou seja, este movimento, né, por exemplo, de privatização da previdência social é algo, por exemplo, que a própria Europa está sofrendo.
Era muito difícil você imaginar a previdência privada na Europa, e hoje a previdência privada é uma realidade dentro do mundo europeu. Então, a gente vai assistindo esse processo de privatização dos direitos, e aí chega aqui no Brasil. Bem, como chega aqui no Brasil, ele já chega com o Temer, mas ele chega de maneira avassaladora aí com o Bolsonaro. E aí a gente vai entendendo um pouco como é que essas coisas estão caminhando. E no meio de tudo isso, a gente está agora no meio de uma grande reforma de Estado. E aí, no meio da reforma de Estado, a gente está assistindo algumas movimentações. A reforma administrativa PEC 32, né, que é um pouco o que o Vitor pediu para eu falar, eu acho que eu passei bastante do tema, mas, enfim, a PEC 32, ela é um pedaço desse processo, né, e ele é um pedaço fundamental desse processo, né? Ou seja, a reforma do Estado brasileiro, ela começa ali com a PEC do teto, né, ela começa com a EC 95, né, ou seja, a lei do teto, a proibição de aumentar os gastos sociais pelos próximos 20 anos. Então, esse é o primeiro movimento. Depois você vem com uma reforma previdenciária, e eu sempre insisto nessa pauta, na disputa da reforma da Previdência, do ponto de vista estratégico, nós vencemos a disputa. Pode parecer um absurdo, né, porque os trabalhadores vão levar mais tempo para se aposentar e vão ganhar menos, mas nós impedimos a privatização da Previdência. O principal projeto que estava por trás da reforma da Previdência era o processo de capitalização, né? O seu processo de privatização minimamente foi conseguido retirar, e vamos lembrar o que o Guedes diz que ela estava suspenso, mas que ele não estava abandonado enquanto projeto. No meio disso, a gente ainda tem agora bem, a gente tem a PEC emergencial, usam a discussão do auxílio emergencial para impor mais barreiras de gastos públicos, ou seja, limitar cada vez mais a ação do Estado do ponto de vista do seu estrangulamento financeiro. Então, esse é um outro movimento que a gente assiste a partir da aprovação da PEC 186, e a gente ainda tem, só tramitando no Congresso Nacional, a PEC dos fundos, ou seja, que vai desorganizar e reorganizar e colocar boa parte dos fundos públicos na mão da iniciativa privada. A gente tem uma reforma de Estado por meio da PEC 32, e todo o processo de privatização que a gente está vendo. O mais recente agora foi a aprovação da MP, que impede a União de ter controle acionário do nosso sistema elétrico. Junto com isso, a gente ainda tem a discussão da privatização dos Correios, e na outra ponta, a gente tem ali a privatização que já está acontecendo, tanto da Caixa Econômica Federal quanto da Petrobras. E a Petrobras da maneira mais cruel do ponto de vista da nossa história, né? Porque o que eles estão fazendo com a Petrobras? Eles estão picando a Petrobras e vendendo aos pedaços. É como você pegasse uma Mercedes-Benz, em vez de você vender o carro, você fosse levar ela para um desmanche e fosse vendendo ela aos pedaços. É isso que nós estamos fazendo com a Petrobras. Nós estamos vendendo, primeiro nós vendemos a principal refinaria de óleos especiais, aquela que fazia o desenvolvimento dos óleos especiais de combustível para a Fórmula 1, por exemplo. Nós vendemos, foi a primeira a ser vendida, pouco se falou dela, porque era uma refinaria relativamente pequena, mas era a que tinha maior tecnologia envolvida, já está vendida, né? Agora nós estamos na discussão da venda da refinaria da Bahia, né, da Adolfo Alves, e aí, subsequentemente, a gente vai começar o desmonte. Mas não é só, né? A Petrobras está está vendendo parte da participação da Braskem. A Braskem, hoje, o Vitor aqui trabalhou muito tempo nos químicos, sabe que a Braskem é a maior produtora de insumos químicos do Brasil, né? Ou seja, boa parte das indústrias que operam e que precisam de insumos na indústria química tem a Braskem como grande fornecedora, e ela está sendo simplesmente, a pequena parte ainda que era estatal, que tinha algum tipo de intervenção do Estado, está sendo vendida, e na outra ponta, a parte nacional, que era a Odebrecht, foi quebrada pela Lava Jato, né? Então, se a gente olhar para esse cenário todo, é importante a gente entender como é que esse negócio está se operando. Bem, no meio de tudo isso, ainda a gente tem agora uma proposta que claramente diz qual é a posição do Guedes e a posição do atual governo em relação ao Estado brasileiro. Tudo indica que talvez isso saia do texto da PEC 32, pelo menos essa é a discussão que aconteceu ontem lá na Constituição e Justiça, então o relator parece que vai tirar isso, mas, de certo modo, isso mostra um pouco a intenção que está por trás da PEC 32. A PEC 32 apresenta o princípio lá da subsidiariedade.
Ela coloca como princípio da administração pública a subsidiariedade, que tem como base o quê? Colocar o Estado subsidiário à iniciativa privada, ou seja, o Estado é complementar à iniciativa privada, ele só vai entrar onde a iniciativa privada não quiser ou não puder. Essa é uma visão de como você entende o Estado brasileiro. Ou seja, é uma inversão do que está na própria Carta Constitucional, quando diz que, por exemplo, saúde e educação são direitos do povo, né, e obrigações do Estado, cabendo à iniciativa privada o papel complementar. A atual visão do governo é uma inversão disso. Cabe à iniciativa privada prover os serviços, e o Estado vai complementá-lo para aqueles que não podem pagar. É a proposta do Voicher, do Guedes, tanto para a saúde quanto para a educação, por exemplo. Então, você vai vendo como você vai corroendo as estruturas dos direitos sociais no Brasil e vai colocando ela na mão da iniciativa privada. Na outra ponta, a PEC 32 permite, se for aprovada como está, que o governo federal, né, o presidente da República, e não só ele, né, governadores e prefeitos, centralizem o Estado. Essa também deve, pelo menos é a grande briga da CCJ, a proposta coloca que o Estado brasileiro, que ele é definido pelo Legislativo, né, e ele é gerido pelo Executivo, há uma mudança de papéis, passa a permitir que o Poder Executivo ele passe a efetivar montagens e desmontagens de estrutura de Estado, quando ele altera as autarquias fundacionais, as autarquias e fundações, com as possibilidades de sua criação e descriação sem passar pelo Congresso Nacional. Isso significa que estruturas que incomodem o atual governo poderiam ser simplesmente desmontadas por um decreto, inclusive parte da importante das universidades. Então, é só para olhar um pouco o que está na PEC, na PEC, que tem a ver com esse projeto de desconstrução do Estado brasileiro. Na outra ponta, tem um movimento claro, e é óbvio, que vai impactar diretamente o servidor público. Por quê? Porque o servidor público não tem jeito. O servidor público é, na grande maioria, o braço que executa o direito social. O que você faz quando você vende o direito social e põe na mão da iniciativa privada? Você corta os braços. Então, o que está por trás de todo esse processo? Bem, aí está lá. A primeira coisa é você acabar com a estabilidade do servidor público. Então, você acaba com a possibilidade do servidor público ser um ente estatal, ou seja, um ente de Estado, ter uma carreira de Estado, uma carreira que tem longevidade e que não flutua ao sabor do poder político de plantão. Então, o que é por trás de você simplesmente quebrar a estabilidade do servidor público? De alguma forma, desmontar as estruturas que estão hoje e colocá-las para a venda no mercado. Não vai ser mais um servidor público que vai ser o professor, vai ser uma empresa que eu vou contratar. Seja uma empresa individual, uma empresa coletiva, uma empresa internacional, você vai remodelar o Estado e transferir os fundos públicos, que somos nós, né, os fundos públicos montados a partir dos nossos impostos, que vão ser transferidos para a iniciativa privada. Para isso, você precisa fazer o quê? Você corta o braço da execução dos direitos sociais. Então, você, de um lado, asfixiou, né, financeiramente, a PEC do teto, e agora a PEC emergencial, e, de outro, você vai reduzir a capacidade do próprio Estado se manter enquanto estrutura que provê serviços. Então, quebra da estabilidade. Introduz dentro do Estado o conceito da rotatividade. Por quê? Porque dos 5 vínculos que eles estão propondo, 3 vínculos são vínculos de rotatividade. Um vínculo de prazo determinado, um vínculo de contrato de experiência e ampliação ali dos cargos em comissão. Todos eles sem estabilidade, todos eles que rodam numa velocidade a dispor do político de plantão. O quarto vínculo é o vínculo por prazo indeterminado, sem dizer que ele é seletista. Ele não diz que é seletista, ele só diz que esse servidor, que deve ser a maioria que vai estar dentro dos direitos sociais, não tem mais estabilidade, né? E você mantém as carreiras típicas de Estado, que na cabeça deles, basicamente, significa tributação, fiscalização e uma parte do poder de polícia. Isso, de certo modo, é o resumo da PEC 32. No meio disso, eles falam o tempo todo que não vai atingir os trabalhadores da ativa, os servidores da ativa. Isso não é verdade, porque o conjunto de vedações que está lá, né, os que vocês já ouviram, já falaram, muita gente vem falando, a gente tem vedações que vão
férias superior a 30 dias, aqui nós estamos falando, por exemplo, do recesso escolar, fim de todos os adicionais por tempo de serviço, o fim do efeito retroativo de reajustes salariais, o fim das licenças prêmio, por exemplo, toda a possibilidade agora, que é uma outra discussão da PEC 188, que é a redução de jornada com redução de remuneração, quer dizer, você não permite a redução de jornada sem redução de remuneração, enfim, você tem um conjunto de vedações que passam a valer, eles dizem que só vale por os novos, mas a gente sabe que quando vedações entram na Constituição, inevitavelmente ele impede as regulamentações de que parte dessas questões sejam efetivadas em qualquer momento para o servidor atual. Ele vai impactar diretamente os aposentados, apesar de todos não falarem disso, mas vai impactar por quê? Porque quando você muda a estruturação de cargos e de vínculos dentro do Estado, o aposentado perde a relação de paridade. Ele vai ser paritário a quem? Vamos lembrar que uma das grandes conquistas do servidor público na reforma de 2003 e mesmo na reforma de 2019 foi manter a paridade para os servidores que ingressaram antes de 2003. Essa paridade passa a estar comprometida, porque as carreiras não estão mais em equilíbrio, eu não tenho mais relação de paridade, quem é meu cargo de paridade, uma vez que o conceito de função foi retirado da reforma. O artigo 37 substitui o termo função pública por termo vínculo. Então, você muda conceitualmente, juridicamente, inclusive, os conceitos de cargo dentro do Estado, e, por fim, ele ele caminha para que os novos servidores, os novos trabalhadores de Estado, do Estado, eles estejam incorporados ao regime geral de previdência. Bem, o que está lá na reforma de 2019? Toda vez que os sistemas próprios de previdência estiverem em desequilíbrio, você cria uma contribuição extraordinária, uma contribuição complementar. Muito bem, se você vai ter um processo que já aconteceu, de ampliação das aposentadorias, que vão se aposentar, uma geração inteira se aposentou para fugir da reforma e uma nova geração começa um processo de aposentadoria, mais retardado, mas vai continuar. Mas não ingressa novos servidores, o que acontece com o regime próprio? Ele desequilibra. Desequilibra, vai aumentar a contribuição. A contribuição vai incidir sobre quem? Sobre aposentados e servidores ativos. Então, quando a gente olha para o cenário da PEC 32, ela atinge o conjunto da sociedade. Agora, o conjunto dos servidores. E qual vai ser a pauta do governo? A pauta do governo para aprovar a PEC 32 é nos dividir. Primeiro, ele diz que os atuais não serão afetados, depois ele diz que os carreiras típicas de Estado vão ser privilegiados, depois ele diz que a grande cúpula do poder não será inserida, vamos lembrar, Ministério Público, Judiciário, os juízes estão fora, o próprio Legislativo está fora, e ele vai dividindo as corporações e, no final das contas, quem vai pagar o preço mais alto são, de certo modo, as carreiras vinculadas aos direitos sociais. E aí nós estamos falando saúde, educação, assistência, tecnologia. Esse mundo vai ser o mais atingido. Bem, só para encerrar minha fala, acho que eu estourei um pouco meu tempo aqui, olhando para o mundo tecnológico, eu não preciso dizer, vocês conhecem isso muito melhor do que eu, a boa parte do financiamento tecnológico no Brasil vem do poder público. O Brasil tem uma baixa capacidade de investimento em ciência e tecnologia, as empresas não priorizam isso, o seu sistema de inovação é um sistema, basicamente, um sistema de recepção de tecnologia internacional e adaptação no Brasil, e todo o nosso sistema de desenvolvimento tecnológico está na mão do Estado, seja pelas grandes estatais, de um lado, seja pelas grandes universidades e o Sistema Nacional de Inovação. Tudo isso está sendo desmontado. Eu não vou nem entrar no detalhe, vocês sabem melhor do que eu, como é que os sistemas de financiamento da inovação e do desenvolvimento do conhecimento têm sido desmontados. As mudanças na CAPES talvez seja o mais claro disso, mas não é só. O que a gente está assistindo, o que está acontecendo na Embrapa, o que a gente está assistindo, o que está acontecendo nos centros de desenvolvimento da Petrobras, o que a gente está assistindo dentro dos centros de desenvolvimento de pesquisa das universidades, a gente sabe, vocês certamente melhor do que eu, o que isso está significando. Isso, de certo modo, faz com que a nossa dependência internacional aos países centrais, ela cada vez se amplie mais. Os grandes projetos estão sendo desmontados, e muito, muito a mim, pelo menos, me surpreende, porque se tem alguma coisa de razoável que os militares fizeram, foi construir um sistema nacional
público de inovação, que foi simplesmente desmontado, né, pelos próprios militares do Bolsonaro. Isso, para mim, é uma grande contradição, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também o que significa esse mundo aí que a gente está vivendo. Ou seja, nós estamos numa encralacrada, né, gente, que eu diria o seguinte, se as coisas continuarem assim, nós caminhamos para o Brasil dos 30%, de maneira muito acelerada, uma ampliação da pobreza gigantesca, uma parte da renda das famílias mais pobres vem do Estado e vem dos direitos vinculados ao Estado, que vai sendo desmontado, e cada vez mais o Brasil vai se transformando num país muito parecido aí com, enfim, com os famosos países das Berlíndias, né, que são 30% que consome com padrão internacional e uma enorme miséria aí de 70%. Para nós, o principal indicativo, Renata está negociando recentemente exatamente essa mudança, que é a saída da Ford e a mudança do portfólio da Ford. A mudança do portfólio da Ford, a forma como a Ford saiu, é um bom indicativo para onde o Brasil caminha, o Brasil dos 30%, em que uma fábrica internacional, que está aqui no Brasil desde a década de 10 do século passado, sai, deixa de produzir o carro popular e passa a trazer Mustangs e carros acima de 150 mil reais para uma casta da sociedade que continua se endinheirando, apesar da pandemia. Esse é o projeto que está colocado aí, é o projeto do agronegócio, é o projeto da centralização econômica, é o projeto da dependência tecnológica. Se a gente vai conseguir, primeiro, bloquear, acho que é o primeiro grande desafio, né, enfim, pedir que uma parte importante dessas reformas aconteçam e, seguinte, mudar o caminho desse projeto. Esses são os grandes desafios, né? Independente do partido ou da opção política que vença em 2023, provavelmente as condições não serão as mesmas das condições de 2003. Isso está muito claro. E o desafio para nós vai ser enorme, do ponto de vista de país e de mundo. Lembrando, né, voltando ao começo da conversa, no mundo que acelerou suas transformações por conta da pandemia. Então, acho que é um pouco isso que eu tentei passar rapidinho, não sei se consegui, né, mas como um bom pano de fundo, aí tentei colocar um pano de fundo para a gente pensar aí para frente. Isso, quero te agradecer, Fausto, acho que foi muito rica aí a tua análise de conjuntura, traçou um panorama histórico, mudanças estruturais que vem ocorrendo e tratou também do momento, né, da pauta do hoje, né, do agora.